Prefeitura de Ribeirão vai contratar uma empresa para auditar acordo firmado com o consórcio pró-urbano. A intenção do executivo é passar um pente fino no contrato. A Prefeitura anunciou que vai contratar uma empresa para auditar o contrato entre o consórcio pró-urbano e a administração passada. O contrato completou 5 anos da assinatura e parte das melhorias prometidas nunca foi cumprida. A gente vê que desde do início desse contrato, da prestação do serviço por esse consórcio, já ocorreram vários problemas e divergências, inclusive o Ministério Público atuou, né, com relação ao descumprimento de várias cláusulas desse contrato, né, e a gente vê que quem sai prejudicado é a população de Ribeirão Preto. Ele avalia que tal auditoria poderá causar impactos sociais e políticos em todo o município. Quem sai prejuízo é a sociedade, é o município de Ribeirão Preto, né, que tem que andar de ônibus às cegas, sem saber realmente as questões, se os contratos estão sendo cumpridos, se os seus direitos estão sendo cumpridos, né, e se ele está pagando um valor justo. Nós também ouvimos o economista. Jair Casquel explicou que a auditoria já poderia ter sido feita pelos próprios vereadores, sem gerar custos para a administração. Esse papel é da Câmara. Mas como a Câmara não cumpre o seu papel, como os vereadores não fazem isso, talvez tenha um ou outro que faça, é preciso pagar alguém, contratar uma empresa para que ela mostre para a população aquilo que está sendo feito. Ele explicou que também é de extrema importância o acesso às bilhetagens. É preciso ter uma estimativa do volume de passageiros para que se tenha uma ideia da possibilidade de lucro da empresa. E ela vai ter uma ideia do quanto ela pode cobrar pela passagem a partir da hora que ela tem uma noção do volume de passageiros e dos custos por quilômetro rodado. Na assinatura do contrato, muitas melhorias foram prometidas, como a entrega de plataformas, construção de pontos mais confortáveis, estações, terminais, melhores veículos e mais linhas, mas muitas ainda não foram cumpridas. Segundo o advogado, são muitas irregularidades, como o não cumprimento de várias promessas. Por isso, o contrato pode sim ser cancelado. Esse contrato já deveria até ter sido cancelado, né? Na realidade, a Prefeitura até noticiou recentemente que fez diversas notificações ao consórcio pró-urbano. Não o faz porque não tem capacidade para assumir o transporte público. Na realidade, a Prefeitura não tem frota, não tem funcionários que possam fazer essa demanda. Teria que fazer uma contratação emergencial e colocar outras empresas no lugar. Davi Florim para o Jornal da Clube. A direção do consórcio pró-urbano se diz tranquila e acha um absurdo a afirmação de que os dados não são divulgados. Afirmou que a Transerp tem acesso simultâneo a todos os dados da bilhetagem e que os mesmos são criptografados, impossíveis de serem manipulados. Já a presidência da Câmara declarou ser favorável às análises técnicas que respaldem os trabalhos dos vereadores nas comissões. Disse também que o Tribunal de Contas, em auditorias feitas em outros municípios, manifestou-se contrariamente às referidas contratações. E uma alternativa foi sugerida pela presidência. Seria a realização de parcerias com universidades que prestariam o serviço sem ônus aos cofres públicos. Rafael Aguiar está ao vivo e tem mais informações. Rafael? Exatamente, Pôsse, sobre esse assunto, para a gente entender um pouco mais sobre essa auditoria com o consórcio pró-urbano. A gente conversa agora com o Vinícius Bugalha, advogado. Doutor, na prática, como a Prefeitura deve conduzir uma auditoria ao contrato do transporte coletivo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Pôsse, a todos que assistem o Jornal da Clube. Com transparência e cristalinidade, participando toda a entidade e toda a sociedade civil, principalmente o Observatório Social e a Associação Comercial de Ribeirão Preto. O que a auditoria encontra na apuração é considerado como prova pela Justiça, doutor? Indício de prova, é um indício de prova. Porém, pelo que eu observo, e o Jornal da Clube observa também, há tantos anos, se a Receita Federal não participar dessa auditoria, é tudo furado. Um dos alvos da auditoria deve ser o preço elevado para a construção dos terminais. Se a Prefeitura não souber se defender, a cidade pode pagar a conta nesse caso? Pode pagar, vai acabar sobrando para o cidadão e para o pagador de tributos, de impostos. Como diria Giuseppe Lampedusa, que é um filósofo italiano, mudar tudo para ficar como está. Essa auditoria, se não tiver a Receita Federal participando de todos os atos, ela vai servir só para continuar encobrindo. Doutor, se tivesse acontecido uma fiscalização correta, seria desnecessário uma auditoria neste momento?
A sociedade tem que fiscalizar permanentemente, Rafael. E a sociedade, neste caso, se ela não participar, as entidades de Ribeirão Preto não participarem, é jogo para inglês ver e é para encobrir coisas que estão sendo encobertas, infelizmente, pela não conferência da bilhetagem, o que somente a Receita Federal poderia conferir no ato juntamente com o cidadão. Apesar de já ter sido contestado pelo Ministério Público e pelos vereadores, o Prorbano garante que a Transerp tem acesso à bilhetagem das empresas. O que dá para entender nesse caso? Se tem acesso, a prefeitura tem acesso, não está falando nada, não está passando população, está tendo prevaricação e ato de improbidade. Realmente a população deveria tomar frente, as entidades sociais de Ribeirão Preto tomarem a frente, que aí tem coisa. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Fala, Pulso. Obrigado, até já, Rafael.